Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Homem com mandado de prisão morre após trocar tiros com a polícia em Petrolina. Mulher esfaqueada pelo ex-companheiro no bairro da Matinha, em Petrolina, Abreu e Lima. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2, livre e independente aqui na sua rádio, Jornal Rádio Forte, primeiro lugar em audiência, neste sábado 26 de julho de 2025. Rádio Jornal, a maior audiência do Brasil. Cícero Manuel da Silva, de 45 anos de idade, morreu no sinistro de trânsito na BR-122, próximo ao povoado Sítio Tanque, no município de Lagoa Grande, no sertão pernambucano. De acordo com a polícia, Cícero conduzia um veículo de passeio quando perdeu o controle da direção e colidiu violentamente com o muro do cemitério, atravessando a alvenaria. Com um forte impacto, a vítima morreu no local. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e isolou a área até a chegada dos peritos do Instituto de Criminalística. O corpo de Cícero Manuel da Silva, de 45 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Os corpos de Sivanilson de Lima Lira, de 21 anos de idade, e Nayara Gabriele Nunes, de 18 anos, foram encontrados enterrados nos fundos do terreno onde funcionava a antiga escola evangélica no bairro Bela Vista, no município de Santa Cruz do Capibaribe, no agreste de Pernambuco. Um desfecho trágico marcou o caso do desaparecimento de um jovem casal que estava sumido desde o dia 11 de julho. A polícia prendeu João Vitor Santos de Araújo, que confessou o envolvimento no crime e indicou o local onde os corpos estavam ocultados. Segundo a polícia, o suspeito conhecia as vítimas, estava com o celular e outros pertences do casal e foi capturado na Avenida Teonilo Silvestre, no bairro São Cristóvão. No momento da prisão, ele estava com uma mala pronta, o que levanta a suspeita de que pretendia fugir. Com a prisão de João Vitor e a localização dos corpos, o caso, agora tratado como duplo homicídio qualificado, continuará sob responsabilidade da Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe. O suspeito permanece à disposição da Justiça. Os corpos das vítimas Sivanilson de Lima Lira, de 21 anos de idade, e Nayara Gabriele Nunes, de 18 anos, foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal. Tiago Miguel de Oliveira Aquino, de 23 anos de idade, morreu no Hospital Miguel Arraes, vítima de um sinistro de trânsito. Caso ocorrido na rua Fazendinha, no bairro de Jaguaribe, em Itamaracá. A vítima estava internada desde o último dia 18. Tiago conduzia uma motocicleta e acabou se chocando com um caminhão, dando entrada na unidade hospitalar em estado grave e não resistiu. O corpo de Tiago Miguel de Oliveira Aquino, de 23 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Um sinistro de trânsito ocorrido no quilômetro 129 da BR-407 em Petrolina resultou na morte de um motociclista que não teve o nome divulgado. De acordo com a polícia, o acidente envolveu duas motocicletas e um caminhão caçamba. A suspeita é de que, após uma colisão entre as duas motos, um dos condutores tenha perdido o controle do veículo e acessado a contramão na rodovia, sendo atingido por um caminhão que trafegava no sentido contrário. Equipes do Bombeiro e do SAMU de Petrolina foram rapidamente acionadas, mas o motociclista não resistiu e morreu antes de ser levado ao hospital. O motorista do caminhão saiu ileso e realizou o teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo para ingestão de álcool. O corpo da vítima fatal, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. José Alexandre Vieira da Silva, de 22 anos de idade, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo no engenho Pendanga, na zona rural do município de Palmares, na Mata Sul de Pernambuco. De acordo com a polícia, a vítima estava dormindo com sua companheira quando teve a casa invadida por homens armados. José Alexandre levantou-se para verificar o que era e foi alvejado pelos disparos, morrendo no local.
A polícia militar foi acionada e isolou a área até a chegada de uma equipe da divisão de homicídios, iniciando as investigações. A autoria, dinâmica e motivação desse crime são desconhecidas da polícia. O corpo de José Alexandre Vieira da Silva, de 22 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Rogério Barbosa de Lima, de 42 anos de idade, morreu no Hospital Otávio de Freitas, no bairro de Tegipioz, no oeste do Recife. O homem, segundo informações do hospital, foi socorrido por policiais penais do Complexo Prisional do Corado, vítima de uma queda. Nenhum parente esteve no local. O corpo de Rogério Barbosa de Lima, de 42 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. A polícia registrou o fato como morte a esclarecer. Olha, a justiça condena homem por feminicídio e ele ainda ameaça a família da vítima. Juliana Oliveira traz os detalhes. O réu desceu da viatura penal e foi direto para a sala do júri. A mãe se emocionou ao relembrar da filha. É muito difícil para mim, está sendo muito difícil. Cada dia que passa é difícil, a saudade é grande, a dor não passa e é difícil para mim. Eu não tenho nem, assim, as meninas dela, quando eu vejo minhas netas, e lembro dela todo dia, porque ela morava comigo, né? Priscila foi morta asfixiada e ainda levou um golpe de faca no pescoço. O crime ocorreu em janeiro de 2022, em frente à filha do casal, que tinha apenas 10 meses de idade. Por que ele matou sua filha? Eu acho que é covardia mesmo, porque é frio, porque um homem, se realmente ele gostava dela, não tinha feito isso com a minha filha, não. No tribunal do júri, Jorge Bezerra da Silva, de 30 anos, réu confesso, foi frio e debochado. Com um olhar fixo para a plateia, ele encarou os familiares da vítima e ameaçou matar uma das irmãs de Priscila, da mesma forma como já vinha fazendo através de mensagens de celular, desde que foi preso. Dizendo que se a gente não parasse com o processo, iria ser melhor para mim, e que se caso continuasse, lá na frente, quem ia ver era eu, né? Você acredita que ele possa fazer alguma coisa com você e com o resto da sua família? Acredito que ele não tem mais nada a perder. A pedido do juiz Abner Apolinário, o réu foi retirado do tribunal e, em seguida, quando voltou à sessão, ele mais uma vez jurou matar os parentes de Priscila e ainda iniciou uma discussão com o juiz. Eu vou mandar matar. Eu mandei uma vez, vou mandar de novo. Pode dar essa brincadeira, por mim aí. Você não vai do seu trabalho, não está tranquilo. Você não você quer ter onde pensar, faz seu trabalho, moral. Aqui é moral, Eu tenho 25 anos de magistratura e é a primeira vez que eu tive que determinar que o acusado saísse do plenário e fosse julgado sem estar no plenário. A sessão aconteceu sem o réu e foi finalizada depois do debate entre promotoria e defensoria pública e sem a necessidade de réplica, já que o defensor se deu por satisfeito mediante as argumentações da acusação. A questão do feminicídio está devidamente comprovado, claro, né? Já que é uma situação de violência doméstica. Já, inclusive, ele responde por uma tentativa de feminicídio, por isso que esta, infelizmente, é uma morte triste, mas é uma morte que já foi anunciada. Além de nós termos várias ameaças dele, pretérita, ele já havia tentado contra a vida da vítima. Jorge Bezerra foi condenado a 29 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado, mais um pagamento de 10 salários mínimos. Ele foi encaminhado ao júri para ouvir a sentença, porém, mais uma vez, desrespeitou os magistrados e repetiu as ameaças. Pra cá, olhando pra cá. Poxa, vai ser brincadeira. Sim, eu não mudei ainda. Bora, segurança máxima, nos pais. Depois de matar a mulher, Jorge fugiu, foi para outro estado e chegou a usar as redes sociais para postar fotos. 8 meses após, ele foi localizado na Paraíba e encaminhado para o presídio de Taquitinga. Juliana Oliveira para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. E agora, Vanildo, a hora dos aniversariantes da AMERP, PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira.
Tá completando idade nova hoje os sargentos João Capitulino Gonçalves e José Bezerra do Nascimento. Amanhã não tem programa, mas tem aniversário. Os sargentos Edmilson Ribeiro Zusa, Carlos Everaldo Torres de Oliveira, Edivaldo Silvino da Silva e Severino Alves Correia. A pensionista Severina Urbana Leite irão soprar a velhinha amanhã. Gente que se liga da gente, Flávio Maurício e o filho Davi Maurício, lá do Sanduba do Derby. O comissário Jorge dos Santos, o Roque Santeiro, lotado na delegacia do Espinheiro. Os comissários João Paulo, Ivanildo Inglês e Humberto Cândido, lotados na delegacia de Abreu e Lima. Elmir Marinho, da Rua do Dendê, no Morro da Conceição. Alegria, da Barraca, no Morro da Conceição. O entregador Jorge Pereira e sua esposa Ivaneide, de Caetés 3, na Boca da Mata, em Abreu e Lima. Os agentes funerários Roberto Alexandre e Paulo Bigode, ligadinhos conosco. Pinha Protético, lá no Alto da Bondade, obrigado por sua audiência. Edilson Alexandre, no Alto Sol Nascente. Alberes Taxista, lá no Alto da Bondade, mais conhecido como Roberto Carlos. Neguinho da Carne, em Águas Compridas. Paulo Caetano, também em Águas Compridas. Rogério do Dominó, lá na Rua 6 de Janeiro. E Pirraia, na Rua 12 de Dezembro, no bairro de Águas Compridas. Bigode do Coco, Castelo da Bicicleta, lá na Avenida Transamazônica, no bairro de Jardim Brasil 2. E Caetano, lá em frente ao aterro sanitário, na segunda perimetral norte. Marcelo Apenas, ligadinho conosco lá em Águas Compridas. Cássio, mais conhecido como Índio Taxista, em Olinda. Edmilson, meu tio Edmilson, mais conhecido como Charles, lá em Piedade, juntamente com Iraci, Valéria, Valquíria e a grande Juliana, a dona do pedaço, todos lá no bairro de Piedade, ligadinhos conosco. O comissário Euclides, lá em Paulista, esse é meu tio também, juntamente com Thaís, mais conhecida como Pital, também em Paulista. Aqui o recadinho aqui da Lua, Mamá, o Note da Reciclagem, Pitoco, Biozinho, Beto Cabeludo, todos no Córrego José Grande, e o comissário Jurandir Paz, lá no Córrego José Grande. Marcone no Janga e Djalma, motorista da Caxangá, que faz a linha PE15 Afogados. Homem com mandado de prisão morre após trocar tiros com a polícia em Petrolina. Mulher esfaqueada pelo ex-companheiro no bairro da Matinha, em Abreu e Lima. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua rádio, Jornal Rádio Forte, primeiro lugar em audiência, FM 90.3. Rádio Jornal, a maior audiência do Brasil. Jovem de idade não informada foi vítima de disparos de arma de fogo, fato ocorrido na Rua Garanhuns, no bairro Parque Capibaribe, no município de São Lourenço da Mata, na região metropolitana do Recife. Testemunhas relataram à polícia que o jovem estava bebendo com amigos na frente da casa de um deles, quando um carro preto se aproximou com homens encapuzados. 2 deles desceram e efetuaram disparos contra o jovem, que foi atingido e socorrido para a UPA, juntamente com outros 3 amigos que também foram atingidos pelos disparos. Uma equipe da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, liderada pelo delegado Fábio Lacerda, foi até o local, dando início às investigações. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado. Um homem de 32 anos de idade foi preso em flagrante após assaltar um posto de combustíveis e trocar tiros com 2 policiais militares à paisana. No tiroteio, o homem foi baleado e levado a uma unidade hospitalar, onde ficou custodiado em audiência de custódia. A justiça decretou a prisão preventiva dele.
O crime aconteceu na Avenida Abdias de Carvalho, no bairro do Prado, zona oeste do Recife. De acordo com a polícia, o homem abasteceu uma moto no posto, se aproximou de um frentista, levantou a camisa e anunciou o assalto. Ainda de acordo com a polícia, o frentista entregou R$132 que estavam em seu bolso, enquanto o homem mantinha a mão sobre a arma que estava por dentro da roupa e fazia ameaças. Conforme relato que consta no BO, outro funcionário do estabelecimento, percebendo a movimentação, correu para alertar os policiais à paisana que estavam por perto. O assaltante correu atrás do segundo frentista e a arma em punho, mas foi surpreendido por 2 PMs que reagiu e deu início ao confronto. O criminoso tentou fugir, mas foi atingido por uma bala. Um rapaz de 28 anos de idade foi alvejado por disparos de arma de fogo no bairro Coab 4, no município de Petrolina, no sertão pernambucano. Testemunhas relataram à polícia que o rapaz estava em uma barbearia onde tinha acabado de cortar o cabelo quando um homem, em posse de uma arma, se aproximou do estabelecimento e efetuou vários disparos contra a vítima, que foi socorrida para uma unidade hospitalar. Uma equipe da Força Tarefa de Homicídios, comandada pelo delegado Andrei Fragoso, foi até o hospital onde a vítima foi socorrida, dando início às investigações. O estado de saúde do rapaz não foi divulgado. A Polícia Civil investiga o caso. Olha, a revolta marca enterro do trabalhador que caiu do 5º andar de um prédio em Boa Viagem enquanto fazia a manutenção de ar-condicionados. Michael Carvalho traz os detalhes. Durante o velório, parentes e amigos confortavam uns aos outros. Era difícil acreditar que estavam prestes a se despedir de quem tanto amavam. Samuel José da Silva tinha apenas 31 anos. O técnico em refrigeração morreu depois de cair do 5º andar de um prédio na Avenida Boa Viagem, no Recife. Ele fazia a manutenção de um condensador de ar-condicionado na área externa do edifício quando uma placa de sustentação se soltou. O companheiro de trabalho conseguiu pular para dentro do apartamento. Já Samuel caiu de uma altura de aproximadamente 18 metros e não resistiu aos ferimentos. No cemitério do Barro, os amigos ainda tentavam lidar com a notícia da morte e faziam questão de falar do quanto Samuel era querido. Amigo, irmão, companheiro, ele era um menino cheio de vida, né? A gente sente muito pelo que aconteceu com ele, mas ele vai deixar muita saudade. A gente trabalhamos com ele e a gente sabe como ele era, o caráter dele. Ele era um menino bom, muito querido, uma pessoa sem maldade, e para mim ele era como um irmão, entendeu? E ele não se foi, ele vai estar aqui nos nossos corações. Aonde a gente for, ele vai sempre estar aqui, sempre vai ser lembrado porque ele foi uma pessoa muito querida. A placa que se soltou da estrutura foi levada pela perícia e apresentava um desgaste, uma oxidação compatível com a maresia dos prédios à beira-mar. Samuel trabalhava há 5 anos como técnico em refrigeração. De acordo com a família, ele trabalhava por conta própria como microempreendedor individual, mas também realizava serviços para uma empresa que, segundo a família, não teria disponibilizado os acessórios de segurança do equipamento de proteção individual, o EPI. Há 5 anos que ele trabalhava e prestando serviço, né? A toda a empresa, e aí aconteceu, né? A pessoa que a gente não queria perder. Investigadores da delegacia de Boa Viagem conversaram com a administração do prédio. A alegação da administração é de que o serviço de manutenção foi contratado pelo dono do apartamento do 5º andar e não pelo condomínio. A família pede esclarecimento e apuração rigorosa para as causas do acidente. É uma tristeza a empresa dizer que dava equipamento de segurança e não tinha equipamento. Eu sou pintor há 26 anos, pintor de alto, sou pintor de fachada, e eu nunca vi uma pessoa olhar um trabalho e dizer que aquela estrutura aguentaria um motor daquela qualidade e ainda por cima 2 pessoas. Isso é um absurdo. E não valorizou o trabalhador. Isso é não valorizar. E dizer que tinha equipamento de segurança que não tinha nada. A gente tem prova, tá, os vídeos aí mostrando. Então, assim, que a justiça seja feita. Michael Carvalho para a Rádio Jornal, Rádio Notícia.
Gildo Marques de Siqueira Neto, conhecido como Zildo, foi encontrado morto por familiares após não retornar da roça, onde costumava trabalhar na zona rural do município de Iguaraci. Preocupados com a demora, os parentes iniciaram as buscas e localizaram o corpo com marcas de disparos de espingarda calibre 12, um no rosto e 2 em outras partes do corpo. A polícia militar foi acionada e isolou a área até a chegada dos agentes do Instituto de Criminalística. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Um homem de 34 anos de idade deu entrada na UPA do bairro do Salgado, em Caruaru, no agreste pernambucano. De acordo com a polícia, o homem teria entrado em luta corporal com outro rapaz por causa de um cigarro. Ainda segundo a polícia, o agressor teria pedido um cigarro à vítima, que se negou a dar. O homem não gostou e partiu para a agressão. Os dois se enrolaram pelo chão e ficaram bastante machucados. A polícia militar esteve no local, separou a briga e conduziu o homem de 34 anos de idade para a unidade hospitalar, todo quebrado de cacete. Olha, familiares e amigos se despediram da menina vítima de bala perdida em festa de aniversário. Emerson Pereira traz os detalhes. A mãe e o pai da criança foram ao hospital e receberam a informação oficial da morte encefálica da menina. A bala cruzou o cérebro dela e parou o cérebro da menina. Fez vários e vários exames, laudo de 3 médicos diferentes e não teve jeito. O casal falou sobre a dor da perda e cobrou por justiça. Quantas gêmeas vão precisar ser mortas? Minha filha não foi a primeira e nem vai ser a última. Eu quero é justiça. Todo mundo viu ele com a arma na mão. Entrou numa festa de criança, atirou em vários lugares, pegou minha filha. Minha filha tem a ver com isso. Tem o que a ver com isso, minha filha? Só eu sei a dor que eu tô sentindo. Minha filha era um anjo, uma criança inocente, só tem 6 anos. Ela só foi se divertir na festa. O crime foi no último domingo na rua Divino Amor, comunidade do Cajá, no Jardim Jordão, em Jaboatão. Emily Vitória Guimarães, que tinha 6 anos, estava em uma festa infantil ao lado da casa dela, quando o assassino chegou atirando. O alvo seria o namorado da mãe da outra criança, aniversariante. Essa outra menina e o padrasto dela foram atingidos e sobreviveram. Já a situação de Emily foi mais grave. Ela foi baleada na cabeça e no braço. O suspeito do crime, identificado como Serginho da Guararapes, foi preso no mesmo dia. Prestou depoimento no DHPP e seguiu para o Cotel, em Abreu e Lima, onde permanece preso. O sepultamento está previsto para acontecer na manhã deste sábado, no cemitério da Muribeca. É uma dor imensa que a mente humana ainda não é capaz de criar um nome para essa situação que a gente está passando. Não existe nome para essa situação tão difícil. Ela arrancou de mim, minha filha. Arrancou a oportunidade dela crescer. Emerson Pereira, Rádio Jornal, Rádio Notícia. Rádio Jornal, a maior audiência do Brasil. Homem com mandado de prisão morre após trocar tiros com a polícia em Petrolina. Durante o patrulhamento, policiais do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior, BEP, receberam informações repassadas pelo Núcleo de Inteligência indicando que 2 homens se preparavam para cometer um homicídio na região do Projeto Maria Tereza, na zona rural de Petrolina, no sertão de Pernambuco. Diante das informações, a equipe iniciou diligências e localizou um veículo com os suspeitos. Ao receber a aproximação à viatura, os ocupantes tentaram fugir. Um deles, identificado como Vinícius Francisco da Silva, de 27 anos de idade, reagiu à abordagem atirando contra o efetivo. No revide, foi baleado e socorrido ao hospital universitário, mas não resistiu aos ferimentos. Contra Vinícius havia um mandado de prisão em aberto por homicídio. Com ele foram apreendidos um revólver calibre 38 com 6 munições, sendo 4 deflagradas, 68 gramas de maconha e o carro utilizado na tentativa de fuga. O outro homem, que também estava no carro, se entregou e foi preso. A ocorrência foi apresentada na delegacia do município. O corpo de Vinícius Francisco da Silva, de 27 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção!
Mulher de 37 anos de idade foi esfaqueada pelo ex-companheiro, fato ocorrido na rua Silva Jardim, no bairro da Matinha, no município de Abreu e Lima, região metropolitana do Recife. A mulher foi socorrida para o Hospital Miguel Arraes e o estado de saúde não foi informado. Uma equipe da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, chefiada pelo delegado Fábio Lacerda, foi até a unidade hospitalar onde a vítima foi levada, dando início às investigações. De acordo com a polícia, o casal está separado há 3 meses e o homem não aceita o fim do relacionamento. Após cometer o crime, o homem fugiu do local. A polícia registrou o ato como tentativa de feminicídio. O repórter Bandeira 2 do Fato Policial Verdade continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, primeiro lugar em audiência, FM 90.3.